Mateus 19, que é o capítulo que nós estudaremos hoje, é um capítulo cheio de mudanças de pensamento, de reversão de pensamento. Jesus, nesse momento, estava descendo, da Galileia para a Judéia, ou seja, ele estava no caminho de indo para Jerusalém, o que mostra que Jesus estava descendo para o momento da crucificação, então não está mais no início do seu ministério. E por isso os ensinamentos de Jesus começam a ficar mais confrontadores, mais duros, e isso assusta um pouco os discípulos, mas também os deixa mais preparados para a vida que eles vão ter de implantar a igreja, de continuar a obra do reino. E o que mais nós estamos aqui fazendo? Aprendendo com o nosso mestre sobre como continuar a obra que ele começou. Então, todos esses ensinamentos são muito preciosos para nós. Já vou começar a leitura, então, desse capítulo. Nós vamos fazer a leitura e a gente vai lendo a explicação dessa Bíblia, que é uma Bíblia de estudo esquematizada, esse é o nome dela. E depois eu faço as minhas anotações e a gente lê como um resumo para fechar o nosso estudo de hoje. Então, vamos lá à leitura. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Então, descendo da Galiléia para a Judéia. A questão do divórcio, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não os separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Vamos ver então já a explicação que essa Bíblia traz desse princípio. Versículo 3. A armadilha montada para Jesus estava baseada em duas escolhas de pensamento dos líderes judeus da época. Ambos os lados delineavam suas visões a partir de Deuteronômio 24:1. O Rabi Shammai argumentava que a única justificativa para o divórcio era o adultério, enquanto o Rabi Hillel insistia que quase qualquer ofensa justificava o divórcio. Os líderes judeus esperavam que Jesus caísse na armadilha, assumindo a posição de um ou de outro no debate, alienando dessa forma alguns dos líderes judeus. Jesus evitou responder diretamente à questão, mas deixou implícito que a sua posição era mais estreita do que a do Rabi Hillel. Desculpa, gente, não é Hillel, é Hillel. Ou seja, haviam duas linhas de pensamento, uma só admitia o divórcio por adultério e a outra, quase tudo que fosse ofensa por parte da mulher, admitia o divórcio. E eles fizeram uma armadilha com o intuito de derrubar alguns dos líderes, o opositor, a eles. Mas Jesus não entra em nenhuma das duas disputas, ele não interpreta o casamento a partir de Deuteronômios ou de Moisés, ele volta a Gênesis, ao que Deus falou lá no princípio, quando criou o homem e a mulher. Una-se o homem e a mulher, e os dois ali passam a ser uma só carne. Isso mostra que o casamento não é só uma união física, que ele é uma união integral, Os dois se tornaram um só. Não pode se desfazer o que é um assim, de forma tão simples. Se Deus uniu os dois em um só, como que você simplesmente desfaz? Ali não é só uma união carnal, sexual, de presença.
de serviço um para com o outro. É uma união de mente, de coração, de espírito. E por isso Jesus mostra que, com certeza, a visão dele é mais estreita, pelo menos que a do Rabi Hillel, que admitia que qualquer coisa era passível de divórcio. Mas Jesus coloca também que ele só aceita em caso de adultério, que foi uma concessão que Moisés fez por conta da dureza do coração dos homens. Os homens pecam, por conta do pecado dos homens, foi preciso abrir essa concessão. E tem uma explicação do versículo 8. O casamento é para a vida toda. Quantas pessoas você conhece que se divorciaram? Ao considerar quantas pessoas já experimentaram o divórcio e quanta dor sofreram, é possível discutir o tópico de forma impessoal. Entretanto, essa parece ser a forma como os líderes religiosos do tempo de Jesus abordavam o assunto. Eles não pareciam preocupados com as pessoas. O divórcio era um tópico de teologia, uma forma de pegar Jesus em uma armadilha. Quando Jesus falou sobre o divórcio em Mateus 5, do 31 e 32, ele estava pensando no prejuízo que o pecado causa às famílias e recomendou o melhor plano divino para uma situação em que um dos cônjuges quebra a aliança matrimonial. Ao fazer isso, ele afirmou duas verdades que precisamos ter em mente. Deus quer que o matrimônio seja permanente e Deus permitiu o divórcio quando a imoralidade quebrou a aliança matrimonial. Mateus 5,32. Eu vou ler esse versículo para a gente relembrar o que Jesus tinha dito sobre o divórcio. 5, 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, Jesus, ele tem o foco dele é na pessoa, né? No que vai acontecer com a mulher que vai se tornar adúltera, no que vai acontecer com o homem que se unir àquela mulher que também vai se tornar adúltero. Então, ele vai falando dos prejuízos que isso causa à pessoa, não só em termos teológicos, de briga teológica de quem tem razão ou não. Note que a Bíblia nunca ordena o divórcio, mas é uma opção para aqueles que foram traídos sexualmente por seu cônjuge. Deixe que as Escrituras, não as situações, moldem a sua visão com respeito ao divórcio. Em oração, receba a orientação das Escrituras sobre como construir um casamento santificado e duradouro. A gente estudou ontem aqui, né, que nossos pensamentos eles têm que ser construídos a partir da palavra de Deus, não a partir das nossas experiências ou das experiências de outras pessoas. Vamos continuando então a leitura? Ainda tem a explicação do versículo 11. Jesus disse que privar-se do casamento só é possível, literalmente traduzido, para aqueles a quem foi dado, ou seja, a habilidade de permanecer feliz sem casar-se é um dom de Deus. Não é para qualquer um, não é ordenança da Bíblia, nem para quem quer servir ao reino, o que já demonstra assim, um erro por parte da Igreja Católica com questão dos padres, né? Não é obrigatório nem para quem quer servir ao reino. É uma opção e é válida para aqueles que Deus deu o dom de assim ser. Jesus abençoou as crianças, versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E a gente tem uma explicação aqui do versículo 13 ao 15. Para Jesus, as crianças são uma bênção e não um incômodo. Ele usou os pais fiéis e seus filhos como uma ilustração sobre como o reino dos céus cresce quando as famílias cristãs trazem suas crianças até ele. Esse trechinho é bem pequenininho, mas traz muito ensinamento, principalmente para nós, líderes de ministério infantil. Porque naquela época as crianças elas eram vistas como alguém sem voz, como alguém sem status, sem importância na comunidade. Não era como hoje, que a gente vê as crianças, né, como algo a se proteger, como algo especial, como algo puro. Naquela época elas não eram vistas assim. E quando Jesus mostra que, para além de dar valor às crianças, ele as vê como um modelo para nós, ele choca, né, a sociedade ali.
Assim como eu disse antes, esse capítulo é um capítulo de mudança de pensamento, de reversão de pensamentos. Antes a gente vê Jesus falando do casamento, ele eleva o nível do pensamento do que é casamento, isso chega a assustar, né, os discípulos, a ponto deles acharem que é melhor não se casar. E eles achavam que criança, por ser inocente, por ser dependente, ela era um ser inferior. Jesus mostra que, pelo contrário, que são pessoas assim que ele busca para servir no seu reino. Pessoas que sejam dependentes de Deus. Lógico que eu preciso falar para os líderes de ministério infantil, a gente muitas vezes lê esse versículo pensando em nós e de fato também fala para nós, porque ele traz responsabilidade para todos aqueles que lidam, que conduzem crianças ao reino. Mas ele principalmente fala aos pais. Naquela época ali não existia líder de ministério infantil, né? Então é óbvio que ele estava falando para os pais: tragam as crianças até mim. Essa responsabilidade é sua, pai, de conduzir as crianças até Deus. Vou continuar então a leitura. O jovem rico, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Perigo das riquezas, versículo 23. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos ler a explicação da Bíblia desse trecho. 16 ao 22 diz assim: Esse jovem, apesar de rico, sentia falta de alguma coisa, a vida eterna. Mas quando Jesus lhe explicou o custo disso, submeter toda a sua vida à vontade de Deus, ele foi embora. Isso causa uma discussão entre os discípulos de Jesus a respeito de dinheiro e das dificuldades espirituais daqueles que possuem muitos recursos. Mais uma vez, Jesus está ali mudando o pensamento, né? As pessoas achavam que os ricos, eles eram abençoados, a riqueza era um sinal de bênção de Deus. E esse jovem rico, ele, apesar das riquezas, sente falta de alguma coisa, da salvação. Isso Jesus está quebrando, então, aquele pensamento de que a riqueza trazia segurança. Se você era rico, você estava fazendo tudo certo. Não era esse o pensamento deles? Quando tem aquele acontecimento com Jó, as pessoas se espantam muito e acham que ele teve algum erro para estar perdendo seus bens daquele jeito. Porque a riqueza era sinal de estar agradando a Deus. E nesse momento aqui, a gente percebe que não, a riqueza não era um sinal de estar agradando a Deus. Então, Jesus, mais uma vez, vem confrontando o pensamento daquela geração. O maior tesouro. Jesus não estava dando ao jovem rico uma fórmula para a santidade absoluta. A palavra perfeito pode reunir uma variedade de ideias conforme o contexto. Nesse caso, o sentido da palavra é maduro. Jesus estava ajudando o jovem a compreender como era a sua fé amadurecida, como era uma fé amadurecida.
Jesus sabia que o apego do jovem rico a todas as suas posses estava impedindo que ele progredisse espiritualmente. Suas instruções não são os seus mandamentos para todos. Elas foram delineadas especificamente para esse homem, que valorizava mais as suas coisas do que a Jesus. O que impede que você progrida em sua vida espiritual? Focalize essa fraqueza, ore e leia a Escritura, e arrependa-se até que não haja mais nenhuma barreira entre você e Deus. Ou seja, não é pecado ser rico, não é mandamento de Jesus que ninguém seja rico. O que ele está mostrando ali é que a riqueza era a pedra de tropeço daquele jovem. E a Bíblia diz que nós devemos identificar qual é a nossa pedra de tropeço, independente de ser riqueza. O que nos impede de crescer espiritualmente? Às vezes é a família, às vezes são amigos, às vezes são os prazeres dessa vida, né? Você quer sair, você quer passear, você quer viajar. Não estou nem falando em nível de estar no mundo, de estar lá no meio das baladas, de drogas, de bebida. Estou falando muitas vezes nós, crentes. A gente valoriza mais o passear, o viajar, o estar com a família. Isso está nos impedindo de progredir espiritualmente? Então, Jesus está falando aqui, amadureça a sua fé, do jeito que ele mandou o jovem rico também amadurecer a fé dele. Ainda continua a explicação. A maioria dos judeus interpretava a riqueza material como um sinal das bênçãos de Deus. Por isso, Jesus estava dando um discurso assustador quando disse que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Mas Jesus deixou claro que ninguém entra no reino dos céus a não ser através de Deus. Então, eles achavam que a riqueza era sinal de merecimento, né? Ou seja, seria uma salvação por mérito, por merecimento. E Jesus diz que não, que dificilmente um rico vai entrar no céu, porque é difícil alguém que alcança as riquezas e não valoriza a riqueza acima de tudo. E o único que pode mudar este coração, o único que pode mudar o seu coração daquilo que te impede de crescer espiritualmente, o único que pode mudar isso na sua vida é Deus. Tudo começa em Deus. E a salvação é um presente de Deus. Como muitas pessoas atualmente, os discípulos de Jesus erroneamente acreditavam que bênçãos materiais eram um sinal de favorecimento especial da parte de Deus. Se alguém havia sido abençoado com riqueza material ou status mundial, assumia-se que ele ou ela possuía um relacionamento mais próximo com Deus. Mas Jesus acabou com essa ideia, fazendo com que os discípulos confusos perguntassem: quem pode ser salvo? A resposta de Jesus não teve nada a ver com nos tornar merecedores da vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus, é um presente que Deus nos concede, independente do nosso status ou situação financeira. Confie somente em Cristo e a justiça dele o tornará digno do céu. É um resumo com palavras bonitas do que eu disse, né? Jesus repetiu a sua mensagem anterior sobre os valores paradoxais do reino, que está lá em Mateus 16, 25. Mas uma coisa não está invertida: o povo de Deus será recompensado por seus trabalhos. Vai valer a pena, como diria Juliano Som na sua canção lá, vai valer a pena. Todo esse esforço, o abrir mão, isso tudo não é para a nossa tristeza, isso tudo é para o nosso bem, um bem maior. Nós herdaremos a vida eterna. E a gente tem que corrigir um pensamento de que isso é só para o nosso bem futuro. Não, isso tudo é para o nosso bem terreno também. Quem vive nessa terra, dependente de família, de riqueza, dependente de qualquer coisa que não seja de Deus, essa pessoa é infeliz. Qual rico você conhece que não entregou a vida a Deus e que é realmente feliz, realmente satisfeito? Vivem em depressão, vivem em ansiedade, o índice de suicídios é gigantesco. Aí, se você é dependente da sua família, acontece alguma coisa, um filho segue uma carreira que não é a que você desejava, você já se descabela, já entra em parafusos, um marido que você confiava demais te deixa, te trai, seu mundo desmorona. O único que não vai nos decepcionar é Deus. Então, que nós sigamos dependentes dele, unicamente dele, aqui nessa terra. Vou fazer minhas anotações e já volto com vocês.
leitura então, gente. Mateus 19. Esse é um capítulo cheio de contrastes. Jesus confronta pensamentos estabelecidos com firmeza, pois seu tempo de ministério estava se findando. Sendo assim, ele trata de questões cotidianas, revertendo os pensamentos. Agora, o casamento não é mais descartável, as crianças não são mais insignificantes, são exemplo. O coração dos discípulos é exposto quando confronta o amor, as riquezas e a ideia de salvação por merecimento. Jesus deixa claro que apenas aquele que perde sua vida nessa terra pode herdar a vida eterna, porque o abrir mão do controle da sua vida aqui abre espaço para a ação salvadora de Deus, que é o único caminho para uma vida plena. Bom, que a gente medite sobre isso no nosso dia, sobre o que tem sido, sobre o que tem nos afastado da presença de Deus, não só as riquezas, mas tudo que tem nos afastado do reino de Deus, e que tenhamos atitudes para alterar essas realidades. Deus nos abençoe nesse dia. Vamos às nossas orações, porque é nesse momento que nosso relacionamento com Deus se fortalece.